Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião, em mais uma aula de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sobre a minha responsabilidade estar hoje dando continuidade ao nosso estudo deste trimestre, que versa justamente sobre o Evangelho segundo escreveu João. E eu quero compartilhar com os irmãos já o tema dessa nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, que tem por título Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. O texto áureo dessa nossa lição diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade aplicada da nossa lição diz o seguinte: o Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus enviado para nos salvar. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: conhecer o contexto histórico religioso do Evangelho de João. Segundo, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João. E terceiro, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. A introdução da nossa lição de hoje, que os irmãos conseguem facilmente acompanhar pela nossa revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: o Evangelho de João se destaca dos demais por se aprofundar em temas teológicos, pois enfatiza a divindade de Jesus Cristo nos registros dos milagres e ensinos, mais do que os outros evangelhos. Veremos ainda um pouco dos contextos histórico e religioso do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, além do seu objetivo, do seu propósito, que o apóstolo expressou. Fica para nossa reflexão em João 20, verso de número 31. Logo no tópico número 1 da nossa lição, nós já começamos falando sobre o contexto histórico em que João estava inserido quando redigiu o Evangelho de João. Fica para nossa reflexão aqui esta colocação de Leon Morris, que diz: João escreve em um tempo de crescente oposição à fé cristã, apresentando Jesus como a revelação final e pessoal de Deus. Então, o Evangelho escrito aqui pelo apóstolo João, ele foi redigido num momento de muita oposição aos nossos irmãos cristãos. E é importante, logo no início dessa nossa lição, já reforçarmos o seguinte: que nada disso impediu que João cumprisse a missão que Deus o havia confiado. Então, apesar da oposição, apesar das heresias, que nós vamos falar muito sobre isso no estudo dessa lição, apesar de todas as dificuldades, as perseguições enfrentadas nesta época, neste momento, João ainda assim cumpriu com excelência a missão que Deus o confiou. E o que fica logo de início para a nossa reflexão é: não permitamos que nada que venhamos a enfrentar nos nossos dias, porque nós temos dificuldades também, temos heresias hoje também. Hoje vivemos dentro de um momento de grande relativismo, onde querem relativizar a verdade e dizer que nenhuma verdade é absoluta significa comprometer ou tentar diminuir, inferiorizar a verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Então, dizer que nenhuma verdade é absoluta é a mesma coisa de dizer que cada um tem a sua verdade, então ninguém é dono da verdade. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não fala que é um caminho, é o caminho. Ele não fala que é uma verdade, ele fala que é a verdade. A verdade absoluta sobre todas as coisas repousa em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos aqui sobre o Evangelho, é importante compreendermos que nos nossos dias nós enfrentamos heresias, enfrentamos oposições,
enfrentamos sim perseguição, mas nada disso deve impedir que nós venhamos a continuar ensinando e pregando a única verdade, que é a verdade absoluta da palavra de Deus. Amém? Neste tópico de número 1, nós vamos ainda abordar sobre a autoria material do Evangelho segundo escreveu João. Quem escreveu o Evangelho de João? Vamos falar já já. A data e o local onde ele redigiu e os destinatários, a quem estava sendo direcionado esse Evangelho que João estava escrevendo. Falaremos sobre isso. Subtópico 1.1, a autoria material do Evangelho. Fica para nossa reflexão em João 21, verso 24, que diz o seguinte: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aqui eu aproveito já para reforçar os nossos irmãos, queridos irmãos e amigos professores, a nossa primeira palavra-chave, que é a palavra testemunho. Você já pode anotar aí, tá bom? Então, o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos 12 discípulos de Jesus. E é importante reiterar que, embora o autor não escreva ali o seu próprio nome, ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Importante aqui os irmãos conferirem sobre isso em João 21, do verso 20 ao versículo de número 24. E, de acordo com toda a nossa tradição cristã, desde os primeiros séculos, João já é reconhecido como o autor do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de João. Ele foi testemunha ocular dos acontecimentos e escreveu com o objetivo de revelar Jesus Cristo como Filho de Deus e levar a todos os leitores a fé para a vida eterna. Que fé é essa? A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez humano, que se fez homem, viveu entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Subtópico 1.2 fala sobre a data e o local em que foi redigido esse evangelho. Fica para nossa reflexão esta colocação de Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: o Evangelho de João foi escrito por volta do final do primeiro século, mais especificamente ali entre 90 e 100 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, com o objetivo de fortalecer a fé da igreja e combater as heresias que ameaçavam a sã doutrina. Então, o que é importante nós já reforçarmos aqui? Então, João, inspirado pelo Senhor, tinha uma missão, tinha objetivos bastante definidos quando escreveu o Evangelho de João, que eram o quê? Fortalecer a fé da igreja, que estava sendo bombardeada por heresias, perseguições, dúvidas, porque isso sempre foi e continua sendo uma das artimanhas do inimigo das nossas almas, gerar dúvidas, questionamentos. Então, diante de tudo isso que vinha acontecendo na época, João escreveu o Evangelho. Para o quê? Fortalecer a fé da igreja e combater essas heresias que ameaçavam a sã doutrina. Nos dias de hoje, irmãos, nós vivemos situações assim? Claro que vivemos. Claro que enfrentamos hoje. Como nós falamos aqui, já inicialmente, nós vivemos dentro de um contexto de grande relativismo. Pessoas querem relativizar a verdade. Então, hoje, nós vemos aqui pessoas tentando tratar costume como fundamentos e tentando desmerecer princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, os costumes mudam, mas princípios são imutáveis. A palavra de Deus, a sã doutrina do Evangelho, não fala de costumes, fala de princípios estabelecidos pelo Senhor. E esses não mudam. Então, assim como João não fechou os seus lábios lá naquele tempo, é importante que hoje nós, como discípulos de Jesus Cristo,
tenhamos o compromisso em levar a verdade do Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir desta poderosa mensagem. E afinal de contas, a quem então foi destinado o Evangelho de João? Veremos logo nesse tópico seguinte, os destinatários. Então, temos aqui que João escreveu para cristãos e não cristãos, tanto judeus quanto gentios, com o objetivo, com o propósito de levar todos a reconhecerem, crerem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o objetivo aqui de João foi o quê? Fortalecer a fé dos nossos irmãos. Ou seja, aqueles que estavam sendo bombardeados por heresias dentro desse contexto que nós já começamos a falar aqui, né? Um momento de grande perseguição ao Evangelho. Então, diante de tudo isso, João traz esta mensagem verdadeira do Evangelho para fortalecer a fé da igreja. E, obviamente, fazer com que todos aqueles que tivessem contato com essa mensagem pudessem realmente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o que João fez foi o quê? Foi uma obra evangelizadora. Por isso que nós vamos ver ainda mais adiante que o Evangelho de João nos chama a uma responsabilidade evangelística. E nós vamos falar disso mais adiante. Então, com isso, nós fechamos esse tópico de número 1 da nossa lição, em que é razoável supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Então, neste tópico 1, nós vimos que João vivia num momento histórico de muita perseguição. Ele é o autor do evangelho que leva seu nome, embora ele mesmo não cite seu nome, já que ele se identifica como o discípulo amado. O Evangelho de João foi elaborado, foi escrito, foi redigido pelo apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Os irmãos também vão achar alguns livros que dizem que ele foi redigido entre os anos 85 depois de Cristo e 95 depois de Cristo. Existe essa oscilação aí nas informações. Amém? E onde ele foi redigido? Na cidade de Éfeso. E aí nós entramos no tópico de número 2, que fala sobre o contexto religioso. E aqui fica para a nossa reflexão essa seguinte colocação. O Evangelho de João foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante da crescente oposição religiosa e para apresentar Jesus como Filho de Deus, verdadeiro e divino. Já nesse tópico de número 2, nós vamos ainda discorrer sobre esses 3 subtópicos, demonstrando aqui as oposições religiosas sofridas pelo cristianismo, lá quando o Evangelho de João foi redigido. Então, no subtópico 2.1, eu quero rapidamente deixar para a nossa meditação em João, capítulo 5, versos de número 39 e 40, que diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. É Jesus falando. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, dentro desse contexto religioso vivido, enfrentado ali quando João redige o evangelho que leva o seu nome, ele é marcado também por uma forte oposição por líderes judeus. Isso porque o judaísmo, ele, lá no primeiro século, ele rejeitava, e rejeita até hoje, Jesus como o Messias, e via
os cristãos como uma seita perigosa que deveria ser aniquilada. Então, a perseguição aos nossos irmãos era muito grande. Tanto que não era incomum que eles fossem expulsos de dentro das sinagogas, assim que identificados. Os irmãos ainda, é possível que os irmãos verifiquem isso em João, capítulo 9, verso de número 22. Então, diante de tudo isso que era enfrentado nessa época, havia uma necessidade crescente de afirmar a divindade de Jesus Cristo. Porque, além de tudo isso, dessa forte oposição, dessa forte discriminação que eles sofriam, que os cristãos sofriam, ainda surgiam heresias, como, por exemplo, o gnosticismo, que negava que Jesus tivesse vindo em forma humana a este mundo. Então, havia isso ainda também. E nesse cenário, João, ele vai escrever. E ele faz isso e revelando quem Jesus é, confrontando assim os erros doutrinários que eram disseminados na época e fortalecendo a fé nos crentes. Então, muito interessante aqui que quando nós falamos sobre judaísmo, os líderes judeus, o que nós temos que entender aqui? Que os líderes judeus rejeitam Jesus como sendo o Messias prometido. E por isso eles perseguiam os cristãos. Por isso havia essa perseguição. Porque eles consideravam todos os cristãos como hereges, tendo em vista que todos os cristãos reconhecem Jesus como sendo o Messias e os judeus não. Tá? Então, muitos dos crentes, eles por conta disso, por serem considerados hereges, por isso eles eram excluídos das sinagogas. Então, nós vimos aqui o quê? Uma separação entre o judaísmo e os irmãos cristãos. Amém? O judaísmo, ele confia na lei mosaica como sendo o único caminho para a salvação. Enquanto João proclama o quê? Que a vida eterna vem somente por intermédio da fé em Jesus Cristo. Vale a pena ler João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Então, o que João evidencia aqui? O maior erro do judaísmo, que na realidade não foi a rejeição a uma nova doutrina, mas foi a rejeição ao próprio Deus que veio ao encontro dos homens. João aqui mostra que eles não estavam rejeitando uma nova doutrina, estavam rejeitando, ao rejeitarem Jesus Cristo como sendo Messias, estavam rejeitando o próprio Deus. Fica para nossa reflexão ainda em João 1, verso 11, que diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, essa oposição aqui revela que a verdadeira fé não está na religião, mas na revelação. E essa revelação se fez carne, e é Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele não rompe com o Antigo Testamento. É importante a gente frisar isso aqui, porque tem muita gente que confunde isso até os dias atuais. Então, o Novo Testamento, ele não revoga, ele não anula o Antigo Testamento. Negativo. Tanto que Jesus fala, eu não vim para abrogar, eu não vim revogar a lei. Não, eu vim para cumpri-la. Na realidade, o que nós temos é o quê? No Antigo Testamento nós temos uma promessa. E no Novo Testamento, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos o cumprimento dessa promessa. Por isso que nós vemos aqui o versículo que nós acabamos de refletir aqui, em João 5, versículos 40 e versículo de número 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês acham que vocês cuidam nela ter a salvação. E são elas, sendo que são elas que de mim testificam. Jesus Cristo está falando o seguinte: essas Escrituras, a lei que vocês tanto se fundamentam, ela está apontando para mim. Eu sou o cumprimento da lei. E vocês não querem vir a mim para ter a vida. Então, aí está, na realidade, o maior erro do judaísmo. E foi isso que nós vemos aqui.
não é a rejeição de uma nova doutrina, mas o quê? A rejeição, na realidade, dessa revelação de Jesus Cristo como sendo o verdadeiro e único Messias. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, viveu entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e assim nos outorgou pela sua infinita graça a vida eterna. A salvação que somente por intermédio dele nós temos acesso. E é isso que João fala no Evangelho. Temos ainda uma outra vertente religiosa, que é o helenismo. E eu quero deixar para a nossa reflexão aqui sobre o helenismo. Diz o seguinte: o helenismo buscava a elevação do homem por meio da razão. E já o cristianismo, a salvação do homem por meio da fé em Jesus Cristo crucificado. Então, o helenismo, ela era uma cultura dominante no tempo de João. E o helenismo ele era influenciado pela filosofia grega, que valorizava a razão, que valorizava o conhecimento humano. E, assim, acreditava que o mundo espiritual era bom e o material mal. Já dentro do cristianismo, como João, ele ratifica, ele apresenta dentro do Evangelho, ensina que Deus se fez carne em Jesus Cristo e que a salvação vem pela fé e não pelo nosso conhecimento, como o helenismo defende. Então, enquanto o helenismo busca a verdade pela lógica e pela especulação filosófica, nós temos no cristianismo a afirmativa que a verdade é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, a verdade que liberta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, João confronta todo o pensamento grego ao declarar que o verbo, Jesus Cristo, o verbo que, na verdade, os gregos viam como um princípio abstrato, é, na verdade, Jesus Cristo, eterno e pessoal. Ou seja, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Então aqui existe um choque do Evangelho com essa seita que é o helenismo, certo? Por quê? O Evangelho não é uma ideia a ser entendida, mas é uma pessoa a ser conhecida e crida, que é Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui, quando João, em meio a todo esse contexto religioso que nós estamos falando aqui, ele vai redigir o Evangelho aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está confrontando com tudo isso, com toda essa oposição, com toda essa distorção que estava acontecendo na época. Além disso, tínhamos ainda o gnosticismo. E o que é? O gnosticismo ameaçava o coração da fé cristã ao negar a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. João escreve para afirmar que o Verbo se fez carne plenamente Deus e plenamente homem. Então, João fala o seguinte: Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós. Então, o gnosticismo ele foi uma heresia que começou a se espalhar no final do primeiro século. O que nós temos que entender aqui? Ele ensinava que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, gnose, e que o mundo material era mal, criado por um Deus inferior. Por isso, os gnósticos, eles negavam que Jesus tivesse vindo na forma humana, na forma de carne, pois Deus, segundo eles, não poderia se unir ao corpo físico, pois estaria se corrompendo automaticamente. Então essa era a doutrina disseminada por essa seita. Enquanto nós vemos o quê? Lá no cristianismo, ele afirma que Deus se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós.
A salvação não vem por conhecimento oculto, gnose, secreto, mas pela fé em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Tanto que nós vemos lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 2, que diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui nós temos o quê? Esse choque mais uma vez. João combate diretamente o gnosticismo ao apresentar Jesus Cristo como o Verbo eterno que se fez carne. A fé cristã não rejeita o mundo, o mundo material, mas o redime. Sim, verdade é que nós, nessa matéria, estamos numa matéria pecaminosa, caída, mas por intermédio de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, Deus se aproximou do homem de forma real. Ele se fez homem, veio, habitou entre nós, de forma visível e corporal, e nos concedeu a salvação. Amém? Com isso, nós finalizamos ainda esse tópico 2 da nossa lição, onde nós aprendemos que a igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa, a fé cristã, o gnosticismo. Então, irmãos, o que é importante a gente retirar aqui? Que heresias, irmãos, é algo que não é algo só do nosso tempo, não. É algo que sempre existiu e a igreja sempre enfrentou. Mas não se enfrenta heresia de boca fechada. E nem se enfrenta heresia brigando com ninguém. Heresia a gente enfrenta ensinando e pregando a verdade do Evangelho. Porque nós não fomos chamados para ser debatedores do Evangelho. Fomos chamados por Deus para sermos pregadores do Evangelho. Então, nós não estamos aqui para discutir sobre o Evangelho. Estamos aqui para pregar e ensinar a verdade que liberta. E aqui já está a segunda palavra-chave dessa lição, que é fé. Amém? E aí nós entramos no terceiro e último tópico dessa nossa lição, que fala justamente sobre o propósito do Evangelho de João. E eu quero deixar para a nossa meditação em João 20, verso de número 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Neste último tópico da nossa lição, que é justamente a parte conclusiva dessa lição, nós vamos falar que é um evangelho distinto dos demais. Segundo, o evangelho de João é um evangelho distinto dos demais. Segundo, a teologia joanina. E João nos ensina a evangelizar. Lembre-se que no início do estudo dessa lição, eu já havia falado que o evangelho de João, ele nos impele a obra evangelística, a importância de evangelizarmos, a importância de ensinar a verdade, pregar a verdade. Amém? Subtópico 3.1, um evangelho distinto dos demais. Enquanto os evangelhos sinóticos mostram o que Jesus fez, João mostra quem Jesus é. Muito interessante aqui que o evangelho de João, ele se distingue, ele faz uma distinção, ele se distingue dos evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas, porque ele tem um estilo teológico e espiritual próprio. Ele não foca tanto nos eventos cronológicos, ele não foca tanto nos milagres realizados realmente por Jesus, mas ele foca em realmente mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é realmente o Messias. Deus se fez homem e habitou entre nós. Enquanto os evangelhos sinóticos, eles enfatizam o quê? Milagres, parábolas e o reino de Deus. Então, João, na verdade, se destaca aqui com discursos ainda mais aprofundados. Sinais com significado espiritual, reforçando a identidade divina de Jesus Cristo.
Isso, irmãos, em virtude o quê? De tudo aquilo que acontecia dentro daquele contexto religioso vivido na época. Amém? Em João 20, versículo 31, nós vemos o seguinte: estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nesse versículo aqui fica muito explícita, né, aqui essa distinção do Evangelho de João em relação aos demais. Interessante que é um evangelho, o Evangelho de João é um evangelho com um propósito evangelístico e doutrinário muito forte. Porque ele foi escrito, como nós vimos, para fortalecer a fé. Ou seja, aqueles que já tinham conhecido Jesus Cristo tinham a sua fé fortalecida. E, com isso, uma vez fortalecidos, levavam esta palavra adiante. Fortalecendo o quê? Esta questão evangelística, este objetivo, essa missão evangelizadora. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são já chamados sinóticos. Muita gente fala, por que sinóticos? Porque eles apresentam uma visão semelhante da vida de Jesus, com estrutura, conteúdo e narrativas bastante ali, como eu posso dizer, narrativas muito paralelas, vamos dizer assim. Enquanto o Evangelho de João, não. Ele segue uma linha específica teológica. E por isso, ele é um evangelho que se distingue dos demais. Tanto que esta palavra sinóticos significa juntos, ou ver juntos. Ok? Então é importante os irmãos entenderem isso, que pode ser que aconteça algum tipo de questionamento por algum aluno, e aí os irmãos já estão sabendo sobre isso. Subtópico 3.2, a teologia joanina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós falamos aqui, a teologia joanina tem como centro a identidade divina de Jesus. Ponto. Ok? João apresenta Jesus como Verbo eterno, Filho de Deus, que se fez carne para revelar o Pai e oferecer, tornar possível, acessível aos homens a vida eterna, a todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Então, vale a pena ler João 1, verso 1 e versículo de número 14. E, claro, João 3,16, que nós acabamos de ler aqui. Então, os principais, vamos dizer assim, temas dessa teologia teologia joanina, são fé, amor, verdade, luz, vida, Espírito Santo e a união entre Deus e o seu Filho Jesus. Ok? Então, tudo isso aqui reflete a teologia joanina. João não apenas relata fatos, é importante sempre frisar isso, mas ele interpreta quem Jesus é. Quem Jesus é? Deus presente entre os homens. Amém? Então, a sua teologia, a teologia joanina, ela combate heresias e fortalece a fé, ratificando em nós a certeza de que a salvação não é um mérito nosso, não é algo a ser conquistado de maneira racional, mas ela é algo que nos é outorgado pela fé em Jesus por intermédio da sua maravilhosa graça, que é o favor imerecido de Deus sobre os homens. Amém? Então, não existe salvação senão por intermédio de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós entramos no último subtópico. João nos ensina a evangelizar. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui, irmãos, o Evangelho de João nos chama a responsabilidade com a evangelização. A partir do momento que a nossa fé está fortalecida em Jesus, assim que nós entendemos que a salvação não é algo que seja pelo mérito, mas sim pela graça,
Salvação não é por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. É por intermédio dele que nós temos a vida eterna. A partir do momento que nós temos esse entendimento, nós temos o dever, a obrigação de levar esta verdade de restauração, de libertação, de salvação a todo mundo, porque todos precisam ouvir a verdade do Evangelho. Então é isso que nós vemos aqui. João, ele na verdade nos mostra que evangelizar é falar que Jesus Cristo é a verdade que liberta, Jesus Cristo é o amor. E assim como Jesus fez com Nicodemos, lá em João capítulo 3, é interessante ler, e com a mulher samaritana, João capítulo 4, é anunciar que salvação não está na religião, mas em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Não é o fato de você frequentar uma igreja que você é salvo. Claro, verdade é, igreja não salva ninguém, mas quem é salvo tem prazer em estar na igreja, em comunhão. Essa é a realidade. Entretanto, o fato de simplesmente frequentar uma igreja, ir por ir, não torna ninguém salvo. O que nos confere a salvação, claro, é o que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e no seu sacrifício salvífico lá na cruz do Calvário. E ainda mantermos um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Então, religião não salva ninguém. Verdade é, nós somos salvos por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, viveu entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E pelo seu sacrifício, hoje nós temos acesso à vida eterna, que somente por intermédio de Jesus Cristo nós podemos atingir, alcançar. Sabendo disso, irmãos, é importante que o Evangelho de João, ele fortalece a nossa fé. Quando nós lemos, quando nós meditamos, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Fortalecidos para quê? Para pregar o Evangelho. Fortalecidos para quê? Para ensinar a verdade que liberta. Amém? E aí nós concluímos e aprendemos que o apóstolo João declara Jesus como Filho de Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. Com isso, eu acredito ter aqui alcançado os objetivos que foram conhecer o contexto histórico, religioso do Evangelho de João. Segundo, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentam nos dias de João e compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. E aqui temos a nossa terceira palavra-chave, que é divindade, para você que está aí estudando hoje conosco, você, meu irmão, professor. E assim, meus irmãos, nós podemos seguramente concluir que o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus e que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Desfrutar da vida em Jesus Cristo, desfrutar da salvação que só Ele pode dar, mas não sejamos egoístas. Vamos levar essa palavra de transformação e libertação adiante. Se você ouviu, assistiu agora essa aula e verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então a partir desse momento você também tem o dever de levar essa mensagem adiante. Esta mensagem evangelizadora, evangelística, que nós vemos João, por intermédio do Evangelho, nos direcionando a seguir. Amém? Então, todos nós, como discípulos de Jesus Cristo, temos uma missão. Você não foi chamado para ficar de boca fechada. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. E com isso nós terminamos aqui. A nossa próxima lição vai falar sobre rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. E, como de costume, nós desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade
de Deus. Que Deus vos abençoe, tenham todos uma excelente aula e que o Espírito Santo de Deus continue revelando mais e mais da palavra nos nossos corações. Deus vos abençoe.